Já parou para refletir sobre como a inteligência pode, por vezes, ser uma prisão disfarçada de liberdade? Como é possível que as mentes mais afiadas, frequentemente, se vejam afastadas da sociedade, enquanto aqueles com menos profundidade parecem se encaixar tão facilmente? Arthur Schopenhauer, um filósofo que nunca teve medo de chocar, abordou essa questão há quase 200 anos. Para ele, a inteligência não é apenas uma qualidade a ser celebrada, mas um reflexo das limitações dos outros, e as pessoas, inconscientemente, evitam confrontar aquilo que as faz se sentir inferiores. A solidão das mentes brilhantes, segundo ele, não é uma coincidência, mas uma realidade repetida ao longo da história humana. Mas o que torna tão desconfortável a presença de alguém com um intelecto superior, mesmo que essa pessoa esteja em silêncio? O que há de errado em uma mente que, em vez de se impor, apenas reflete as imperfeições ao redor? Schopenhauer não via isso como um defeito da pessoa brilhante, mas sim uma reação inevitável ao espelho que a inteligência se torna. Enquanto riquezas, força ou beleza são celebradas sem restrições, a inteligência frequentemente gera desconforto. Mas por que isso acontece? O que torna esse ressentimento tão persistente? E por que Schopenhauer acreditava que isso seria tão relevante no mundo de hoje, tanto quanto foi no século XIX? Porque a verdade, mesmo sendo dolorosa, muitas vezes é evitada, enquanto preferimos abraçar o que é confortável, mesmo que não seja real. Schopenhauer passou a observar algo que parecia uma constante. Pessoas com grande inteligência frequentemente enfrentavam um distanciamento social, não apenas em ambientes acadêmicos, mas em qualquer grupo. Esse padrão estava em todo lugar, como se, quanto mais alguém se destacasse intelectualmente, mais os outros tentavam afastá-la, sem motivo claro. Se você se identificou com esse conteúdo, compartilhe com alguém que também possa entender essa luta. Juntos, podemos espalhar essa reflexão e mudar a forma como vemos a inteligência. Não era uma questão de arrogância, mas uma consequência de como a presença dessa pessoa desafiava, de maneira silenciosa, o próprio valor dos outros. Com sua herança proporcionando-lhe uma vida tranquila, Schopenhauer não precisava da aprovação social para sobreviver. Isso lhe deu a liberdade de analisar a sociedade sem o peso da aceitação. Ele observou atentamente como os grupos se formavam e, ao mesmo tempo, como alguns indivíduos eram sistematicamente excluídos. E mesmo que essas dinâmicas não fossem agradáveis, ele as encontrou invariavelmente consistentes. Hoje, as descobertas científicas confirmam as ideias de Schopenhauer, mostrando que, mesmo quando admirada, a inteligência pode causar desconforto, levando à exclusão. A psicologia moderna revelou evidências que corroboram isso, mostrando como pessoas com alta capacidade intelectual enfrentam frequentemente o isolamento social. Pesquisas recentes no campo da neurociência trouxeram à tona algo interessante. Quando as pessoas se sentem inferiores intelectualmente, o cérebro reage de maneira semelhante à dor física. Um estudo de 2021 demonstrou que, ao se deparar com alguém mais inteligente, nosso cérebro ativa uma resposta de ameaça, acionando a amígdala, a região responsável pelas nossas emoções mais intensas. Essa resposta não é figurativa, mas literal, comprovando que a presença de uma inteligência superior ativa, no cérebro, as mesmas áreas relacionadas ao medo e ao desconforto físico. Essa reação se intensifica quando estamos em grupos. Se estivermos sozinhos com alguém mais inteligente, o impacto é menor. Porém, em um ambiente coletivo, a sensação de ameaça se amplifica. Isso sugere que nosso cérebro está mais focado em preservar nosso status social do que em proteger nossa autoestima individual. No entanto, Schopenhauer também trouxe uma visão mais profunda sobre como esses processos inconscientes são processados. Ele não acreditava que a rejeição à inteligência fosse algo aleatório, mas sim um reflexo de uma dinâmica psicológica mais complexa.
Quando alguém mais inteligente entra em cena, as pessoas, sem querer, começam a se comparar com essa pessoa. Um processo que não é apenas inevitável, mas parte de uma reação psicológica profunda e muitas vezes não reconhecida conscientemente. Imagine um time de amadores jogando contra um profissional. O confronto imediato é chocante, não só pela habilidade do atleta, mas pelo desconforto que sua presença causa aos outros jogadores. Esse tipo de dinâmica, Schopenhauer percebeu, não se limita ao esporte, mas se reflete em como as pessoas lidam com a inteligência de outros. Em vez de aceitar suas próprias limitações, muitos projetam suas frustrações em quem se destaca intelectualmente, criando uma barreira invisível entre eles. Esse fenômeno é curioso, porque na maioria das vezes, ninguém verbaliza o desconforto. As pessoas não dizem diretamente que se sentem diminuídas, mas acreditam que quem as rodeia, com uma mente mais afiada, as considera inferiores, mesmo quando isso não foi insinuado de maneira alguma. É quase como se a presença de alguém muito inteligente já fosse um julgamento silencioso. A verdade, no entanto, é que as pessoas com maior intelecto raramente têm a intenção de se colocar acima de outros. A característica mais marcante das mentes brilhantes, na realidade, é o quanto elas evitam julgar. Mas, independentemente disso, sua presença se torna um reflexo das inseguranças alheias. Não é raro ouvir comentários como "ele pensa que é superior", mesmo quando a pessoa em questão nunca fez qualquer demonstração de orgulho. O simples fato de se destacar é o suficiente para gerar esse tipo de reação. Schopenhauer também explorou as diferentes reações à inteligência, dependendo do gênero. Tanto homens quanto mulheres podem ser alvo de rejeição por causa de sua inteligência, mas as mulheres enfrentam desafios adicionais. Elas não são apenas rejeitadas por suas capacidades intelectuais, mas também por não se encaixarem nas normas de comportamento que a sociedade espera delas. Nesse cenário, a sociedade força uma escolha: ser admirada ou ser respeitada. Raramente ambas as coisas ao mesmo tempo. Curiosamente, enquanto a aparência física feminina é celebrada de forma ampla, a inteligência feminina frequentemente desencadeia uma reação negativa. Mulheres que unem beleza e inteligência frequentemente enfrentam ainda mais isolamento do que aquelas que se destacam apenas por um desses atributos. A beleza pode atrair, mas a inteligência tende a repelir, criando uma dicotomia difícil de superar. Pesquisas recentes reforçam a ideia de Schopenhauer, mostrando como as mulheres com alto QI tendem a reprimir suas próprias capacidades em ambientes sociais, algo que os homens raramente fazem. Esse comportamento está relacionado ao que se chama compensação de competência, onde, quanto mais capaz a mulher se mostra, mais difícil se torna para ela ser vista de maneira simpática, tanto por homens quanto por mulheres. E quem já percebeu que, em um grupo social, a pessoa mais popular raramente é a mais inteligente? A explicação de Schopenhauer para essa situação está no poder da mediocridade. Quando as pessoas estão na média, elas não desafiam ninguém. Ao contrário, elas criam um ambiente confortável, onde ninguém precisa se questionar. Em um cenário assim, todos permanecem tranquilos, com seu próprio nível de entendimento, sem ser forçados a olhar para suas limitações. É fascinante como as conversas em grupos sociais tendem a se manter no terreno seguro. As pessoas ficam confortáveis com tópicos triviais, com piadas fáceis e comentários que não exigem muito esforço mental. Esse tipo de troca superficial evita qualquer desconforto e todos ficam à vontade. No entanto, assim que surge uma ideia que exige mais reflexão ou que é mais profunda, o ambiente se altera. A conversa se torna tensa, um silêncio se instala e você percebe que, em um piscar de olhos, o clima mudou. Isso acontece em todos os lugares. Artistas de grande talento muitas vezes ficam em segundo plano,
enquanto os de habilidades medianas recebem mais reconhecimento. Escritores com profundidade não vendem tanto quanto aqueles que preferem simplificar suas ideias para o grande público. Isso acontece porque a mediocridade não desafia ninguém, não faz ninguém se sentir pequeno. Hoje, esse padrão está mais presente do que nunca. No ambiente de trabalho ou nas redes sociais, vemos claramente como as ideias simples e rápidas acabam sendo mais populares. O colega que evita conversas mais profundas, que não se envolve nas discussões pesadas, é quem parece mais aceito. Enquanto isso, posts ou reflexões mais complexas raramente ganham a atenção que merecem. Essa dinâmica também aparece no mundo corporativo, onde criamos novos jargões, como cultura organizacional ou habilidades emocionais. Embora esses conceitos sejam importantes, muitas vezes são usados apenas para evitar situações que possam gerar desconforto intelectual. Mesmo em áreas onde a inteligência é valorizada, como em empresas de tecnologia, os mais bem-sucedidos nem sempre são os mais brilhantes. São, muitas vezes, aqueles que conseguem fazer com que os outros se sintam confortáveis com suas próprias limitações. Nas redes sociais, essa diferença é ainda mais óbvia. Enquanto ideias desafiadoras são ignoradas, opiniões fáceis e rápidas se tornam virais. O motivo? O pensamento profundo exige que a pessoa faça uma pausa, que se questione, e isso pode ser desconfortável. Pensar mais profundamente sobre algo nos força a encarar nossas próprias incertezas, e isso não é algo fácil para todos. Até no sistema educacional vemos essa tendência. As escolas dizem que valorizam a inteligência, mas quem realmente recebe destaque não são os que propõem soluções criativas ou novas maneiras de ver o mundo, mas os que conseguem simplificar suas ideias para que todos possam entendê-las, sem esforço. Esse é o paradoxo que Schopenhauer apontou com clareza. A sociedade depende da inteligência, mas ao mesmo tempo a rejeita. A sabedoria é necessária, mas o medo do desconforto que ela pode gerar faz com que a evitemos sempre que possível. Por que é que as grandes mentes são frequentemente reconhecidas só após a morte? A história está repleta de exemplos, como o caso de Newton, Einstein e Marie Curie, figuras que só receberam o respeito que mereciam quando não estavam mais entre nós. Durante suas vidas, enfrentaram isolamento e até rejeição. Newton, por exemplo, levou uma vida reclusa, enquanto Einstein foi desacreditado por professores, e Curie foi negligenciada pelos círculos científicos da época. Essa desconexão entre o reconhecimento tardio e a rejeição contemporânea se repete por todo o tempo. Hoje, as empresas clamam por inovação, mas ao mesmo tempo se afastam de propostas realmente revolucionárias. As universidades desejam as mentes mais brilhantes, mas acabam valorizando mais a adesão a normas do que a originalidade. A sociedade anseia por progresso, mas muitas vezes não está disposta a acolher aqueles que têm o potencial de realmente impulsioná-lo. Schopenhauer destacou que a inteligência é uma força incontrolável. Você pode regular riqueza, restringir o poder físico, até mesmo controlar a aparência. Mas a mente humana é indomável. Essa é uma das qualidades mais desafiadoras da inteligência. Ela é impossível de ser contida ou moldada para agradar. Mas entender isso não significa aceitar a solidão como um fardo inevitável. Ele também nos ofereceu um caminho para lidar com esse dilema. O primeiro passo é compreender que a sua inteligência não é um defeito. As reações das pessoas em relação a ela não são algo pessoal, mas sim uma resposta social. O desconforto, gerado pela sua inteligência, não reflete quem você é, mas como os outros lidam com isso. O conselho de Schopenhauer era claro: compartilhe suas ideias mais profundas com quem pode apreciá-las de verdade. Não se trata de esconder o que você sabe, mas de ser estratégico. Escolher os momentos certos e as pessoas certas para interagir com você é fundamental. Isso não significa ser menos inteligente,
mas reconhecer que nem todos estão prontos para o que você tem a oferecer. Encontre as pessoas que vão valorizar sua visão. A história mostra que algumas das mentes mais extraordinárias souberam equilibrar sua inteligência com sua necessidade de conexão social. Richard Feynman, por exemplo, não era apenas um brilhante físico, mas também um mestre em comunicar ideias complexas de forma acessível. Ada Lovelace, uma pioneira da programação, criou espaços de interação onde as mentes mais brilhantes podiam compartilhar suas ideias sem medo de serem rejeitadas. Benjamin Franklin, conhecido por sua grande mente, sempre se posicionava como aprendiz, não como autoridade, facilitando a troca de ideias em sua jornada de aprendizado contínuo. Esses exemplos nos mostram que a genialidade não precisa ser uma sentença de isolamento. Schopenhauer não estava nos dizendo que a inteligência deve ser algo doloroso, mas nos orientando sobre como navegar melhor nesse campo social. Mesmo pessoas como Darwin, que passou anos isolado em seu estudo, ou Einstein, que estava longe do mainstream acadêmico, conseguiram impactar o mundo de maneiras profundas. A chave para não se sentir alienado por sua inteligência está em reconhecer quando e como interagir com o mundo. Isso pode significar dar um passo atrás em certos momentos ou encontrar os ambientes certos onde você será ouvido. O segredo não é esconder quem você é, mas ser fiel à sua essência enquanto navega pelas complexas dinâmicas sociais. Não importa o quanto a sociedade resista à inteligência, ela sempre precisará dela. A história mostra que todo grande avanço foi impulsionado por alguém que viu além, que pensou de forma diferente e que teve coragem de se destacar. Quando você sentir que sua inteligência está sendo rejeitada, lembre-se do que Schopenhauer disse: você não está errado. Você está refletindo uma verdade que muitos preferem não enxergar. Agora que você entendeu mais sobre as complexas dinâmicas entre inteligência e aceitação social, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. O que você acha dessa relação? Já se sentiu desconfortável por ser o mais inteligente na sala? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como este. Lembre-se, pensar diferente é o que muda o mundo.